vamos fazer a quarta aula e hoje nós vamos abordar o ponto aresta. Na primeira aula abordamos o ponto reto, na segunda aula o ponto correntinha com algumas variações, apesar que são muitas as variações do correntinha. Abordamos na terceira aula o ponto folha, porque é super importante no bordado livre, e agora nós vamos trabalhar no ponto aresta. O ponto aresta eu posso fazer desde uma samambaia até uma folha ou uma flor, uma trepadeira, muitas coisas eu posso fazer com ponto aresta. Se a gente observar o ponto aresta, ele também é uma variação da correntinha, pega de uma maneira um pouco diferente. Então, o ponto aresta é muito importante para nós, até como uma possibilidade de preenchimento no bordado livre. Vamos lá? Vamos abordar então o ponto aresta? Bom, então, como eu disse, o ponto aresta é também uma variação do correntinha. No ponto correntinha, eu entro e saio no mesmo lugar e completo o ponto. No ponto aresta, eu faço uma correntinha aberta, certo? No centro, uma correntinha aberta para a direita, uma correntinha aberta para a esquerda, uma correntinha para a direita, uma correntinha aberta para a esquerda. E aí eu posso fazer várias, porque eu começo a fazer um galho, né, de uma enredadeira ou de uma trepadeira. No caso, eu posso variar a forma de pegar esse ponto aresta. Uma vez que eu fiz o primeiro ponto, o segundo eu posso voltar e fazer uma folha. Ele já vai ficar diferente, certo? Posso também fazer depois 2, 3, vindo para a esquerda, 2, 3, vindo para perdão, 2, 3 vindo para a direita, 2, 3 vindo para a esquerda. Volto, 2, 3 para a direita, 2, 3 para a esquerda. Tudo isso é um formato que vai mudando o modo de eu trabalhar com esse ponto e o efeito, o resultado passa a ser diferente. Quando eu faço esse ponto aresta, eu normalmente entro com a minha agulha na diagonal. Eu sempre estou entrando na diagonal com a minha agulha, certo? No caso, se eu mudar a forma de entrar com a agulha, ao invés de entrar na diagonal, eu entrar paralela a essa minha linha, esse ponto aresta já vai ficar completamente diferente. Ele vai ficar todo quadradinho, certo? Só pelo fato de eu ter entrado com a agulha em linha paralela à minha linha principal, certo? Da mesma forma que se eu fizer esse tipo de movimento, ao invés de pegar fora da argola anterior, eu pegar dentro, eu começo a ter aqui um trabalho fechado que eu posso usar como uma borda, como uma terminação, quase como um ponto russo. Então vamos ver na prática, nos bordados, isso aqui, e depois como aplicar essa regra no bordado, transformando todas essas formas de fazer o ponto aresta em flores e criando e hoje a gente já consegue criar um risco maior, misturando o ponto reto, o ponto correntinha, o ponto folha e agora também acrescentando o ponto aresta. Vamos lá para o tecido. Então vamos lá. O tecido sempre com bastidor. Por que o bastidor? O bastidor para mim é confortável. Eu não preciso estar com acúmulo de tecido na mão e aí eu poupo toda a musculatura da minha mão. O tecido está plano, então é fácil de eu mais ou menos visualizar a linha em que eu estou querendo seguir. Eu posso riscar, nenhum problema. Por exemplo, vou fazer aqui uma galhada, certo? E eu quero fazer com um ponto aresta. Posso fazer somente uma linha, posso fazer uma linha reta, eu posso ter um guia a ser seguido. Não necessariamente eu seguir exatamente, mas isso me dá, para quem tem a dificuldade de visualizar o bordado no todo, de visualizar aquilo que está querendo fazer. No caso do ponto aresta, como eu disse no papel, que é uma variação do ponto correntinha, se fosse correntinha, eu pegaria aqui, exatamente aonde eu saí
com a linha para fazer o ponto correntinha. Qual a diferença do ponto aresta? Eu vou pegar aberto, vou sair na mesma linha. Sempre a agulha no ponto aresta básico, ela vai estar na diagonal. E vou sair, certo? Saí um central, agora eu vou fazer para a direita, certo? Para a direita, para a esquerda. Se observarmos, aqui já vai ficando uma espécie de casulo para eu colocar qualquer cor aqui e isso se transformar numa flor. Uma outra variação do ponto aresta é o ponto aresta, onde ele vai ter uma folhinha fazendo já a ligação. Vamos lá. Começo da mesma forma. Só que quando eu faço o primeiro ponto, faço o primeiro casulo, eu já volto no pé da direita e faço aqui uma folhinha. Vou para a esquerda, faço o copinho e no mesmo copinho, na perna da esquerda, eu faço uma folha. De novo, para a direita. E faço uma folha, certo? Eu já tenho aqui uma outra folhagem que serve tanto para eu colocar flores aqui dentro, uma vez que eu coloco cor, ou fazer somente uma folhagem de uma árvore ou mesmo de uma paisagem, alguma coisa do tipo. Certo? É sempre importante, quando a linha enrola, eu estou trabalhando com 2 fios, eu puxar e voltar, que ela automaticamente começa a endireitar. Então aqui a gente já tem 2 variações do ponto aresta. Vamos para uma terceira variação do ponto aresta. Vamos lá. Do mesmo modo. O primeiro ponto básico, eu sempre mantenho a linha segurada com o meu dedo, porque é uma forma de eu manter a linha esticada e fica mais fácil de eu aplicar o ponto. Nesse novo ponto, como neste, a agulha também na diagonal. Então vamos lá, um para a esquerda. Outra observação, sempre vou pegando os pontos sempre um pouco acima, fazendo uma sequência como se eu estivesse caminhando com esses pontos. 2, 3 para a direita. Vamos agora 3 para a esquerda. Três para a direita. Agora eu já tenho 3 variações e dessas 3 variações eu ainda posso acrescentar outras, porque eu posso acrescentar numa dessas variações aqui a folhinha. Vou ter então um 4º movimento a ser feito. Vamos fazer outra variação. Lembra que eu disse da possibilidade de não pegar na diagonal, o primeiro ponto eu posso pegar na diagonal. E a partir daqui, ao invés de eu pegar com a agulha na diagonal, eu pegar com a agulha na paralela, vamos ver o que vai dar? Vamos ver, é o mesmo ponto, somente o formato, o modo de tomar a agulha no pano
em relação à linha central faz com que o ponto tome outra direção e fique de outro modo. Olha, esse ponto também pode ser usado como um barrado, como se fosse um ponto russo, um bordadinho, por exemplo, para fazer um pano de prato, uma bainha de um vestido de criança, ou mesmo alguma coisa que eu não queira, um bordado floral, que eu queira uma coisa mais geométrica, o mesmo ponto pode ser usado. Lembrando que a única diferença que eu tenho aqui é a forma como eu peguei a agulha em relação à linha principal, certo? Vamos fazer uma outra variação deste aqui. Lembrando que eu vou pegar sempre na paralela, primeiro ponto, certo? Segundo ponto, também na paralela. Terceiro ponto, ao invés de eu pegar fora, vamos pegar por dentro. Vamos fechar esse ponto. Importante, sempre subindo um pouquinho que seja para que ele vá caminhando. Então, esse primeiro ponto sempre tem que estar acima, para que ele vá fazendo a caminhadinha dele. O que eu posso usar esse? Por exemplo, eu preciso fazer um tronco de uma árvore e eu preciso fazer uma certa textura, para que dê um volume de linha, um volume onde eu possa ter no longe a visão de que ali tem um tronco de uma árvore. Esse ponto é ideal. O bordado, de um modo geral, ele não precisa ser somente visualizado de perto. Aliás, na grande maioria das vezes, ele é visualizado de longe. E de longe ele tem aquela coisa da ilusão. A ilusão do bordado colorido, do bordado que tem multiformas, isso é muito mais importante do que o ponto empregado. Ninguém, quando vai olhar um bordado, se atenta no ponto que foi empregado, e sim vê o conjunto de cores que tem ali. Então a gente aqui já teve algumas variações do ponto aresta. Vamos ver como aplicar isso no bordado de um modo geral? Eu tenho aqui a amostra desse bordado que a gente fez em outras aulas, com todas as variações do ponto correntinha. Olha onde entrou o ponto aresta aqui, fazendo um acabamento dessa mandala, fazendo com que isso ganhe um outro movimento. A mandala redonda é uma coisa estática, uma coisa parada. Quando eu acrescento essas linhas um pouco sinuosas, ela já ganha um outro movimento. Ela pode se transformar até numa flor. Vamos dizer que ao invés de colocar isso aqui meio na diagonal, eu colocasse em linhas retas, como se fosse um sol, eu teria uma flor bem importante para colocar nas costas de uma jaqueta, na perna de uma calça, no bolso ou em algum lugar assim, utilizando já todos os pontos que a gente já aprendeu no decorrer dessas aulas, ok? Vamos ver a aplicação dos pontos aresta agora. Aqui eu fiz um mostruário da variação do ponto aresta e como a gente empregar. Olha, aqui eu tenho o ponto aresta básico, onde eu coloquei somente pontos retos para que a gente tenha essa ideia de uma enredadeira ou de uma trepadeirazinha com flor. Posso inclusive acrescentar um nozinho francês para a gente poder fazer como se fosse um brinco de princesa. Olha esse mesmo ponto aresta, ao invés de eu bordar de baixo para cima, eu bordei de cima para baixo. Se eu virar esse aqui, nós vamos visualizar que eu bordei de cima para baixo, certo? Ou de baixo para cima, como eu fiz aqui. Então, quando fica esses copinhos e eu vindo aqui colocando um ponto correntinha terminado com um ponto pistilo, eu já ganho uma outra flor. Esse mesmo ponto, eu colocar
eu trabalhar com nozinhos franceses dentro de cada copinho, eu já tenho uma outra flor. Ou eu posso mesmo deixar ele assim como se fosse uma alga ou como se fosse uma composição verde, mostrando que é uma folhagem, certo? Na variação do ponto aresta, onde a gente coloca 3 para a esquerda, 3 para a direita ou vice-versa, do mesmo modo, eu posso colocar um pontinho correntinha ou um ponto elo, que esse aqui na verdade é um ponto elo, com um nó francês na ponta, eu tenho uma outra folhagem com flores. Nunca a gente pode esquecer, no trabalho da ponto a ponto, eu sempre digo, todo verde é folha e toda cor se transforma em flor. E aqui está a explicação disso. Eu tenho aqui esse ponto aresta pequeno e eu vou colocar apenas uma cor. Olha a diferença que eu tenho. Eu tenho aqui já uma trepadeira ou uma folhagem que eu posso acrescentar num jardim ou numa composição de uma caída, como se estivesse saindo de dentro de um bolso e coisa e tal. Aquele ponto que nós também trabalhamos, onde eu fiz o aresta e fiz uma folhinha junto. Dentro de cada casulinho, nós colocamos um ponto rococó. Tenho aqui também a possibilidade de variação desse ponto. Aqui eu posso fazer o mesmo ponto desenhado em formato de flor. E ele automaticamente deixa de ser uma aparência de folha e passa a ser uma aparência de flor. Posso usar também o mesmo ponto como preenchimento, fazendo com que ele se transforme em uma flor importante, com acabamento de ponto correntinha e o ponto pistilo, que são pontos já aprendidos em aulas anteriores, com ponto folha, também aprendido em aula anterior. Aqui eu tenho um modo diferente de terminar o ponto aresta com uma correntinha torcida e acrescentar várias correntinhas torcidas, porque no conjunto eu tenho também uma flor. No caso de pegar o ponto aresta de uma forma lateral à linha principal, que nós também vimos. Se eu utilizo uma linha matizada, onde nessa linha matizada tem várias cores, eu já vou fazendo com que a própria linha me dê um efeito de diferentes tonalidades. Vamos fazer aqui como uma ilustração esse pontinho, esse nozinho francês, que é uma forma da gente concluir esse trabalho e fazer dele um bordado de ponto russo, ou um acabamento, ou coisa assim. Sempre trabalho com um bastidor. Esse bastidor de silicone me ajuda muito, porque ele é muito fácil de se colocar. Eu coloquei aqui, prendi e pronto. Não tenho aquelas borboletinhas que enredam a minha linha e tudo mais. E outra facilidade, quando eu vou fazer um nó francês, se eu não dependo de ficar segurando o tecido, eu apoiar o bastidor entre meus dedos facilita muito, porque o pano fica solto e a minha mão ainda pode ajudar ser a mão auxiliar para o bordado, para fazer o nó francês. Nó francês, 1, 2, 3. Por que eu coloquei 3? Para ficar um nó mais importante. Aponto no mesmo lugar e tiro. Tirar o nó francês de uma maneira lenta é a certeza de que ele vai dar certo. Eu nunca posso pegar o nó francês acima da minha mão auxiliar, porque ele vai se desmanchar. Ele sempre tem que pegar entre o tecido e o meu dedo. 1, 2, 3. Existem muitas variações também da forma de fazer o nó francês. Se eu tiro lentamente, ele sempre vai ficar como se fosse essa rosinha. O nó francês é o único ponto que é quase que impossível desmanchar. Se ele deu errado, eu tenho que cortar e começar de novo, porque exatamente ele é um nó, e aí a gente não consegue desmanchar. Olha, eu tenho aqui um barrado que eu posso usar num border de roupa, num border de um pano de prato, ou mesmo numa manga de uma camiseta, um detalhe super delicado e que fica bem bonito. A mesma coisa eu posso fazer nesse francês, nesse fechado, desculpa.
Eu posso fazer o nó francês com uma voltinha só, para ficar bem miúdo. O que vai dar o tamanho do nó francês é o número de voltas que eu vou dar na linha. E olha como é importante eu trabalhar com uma linha matizada neste caso, porque cada nozinho vai ficar de uma cor, então eu não preciso estar mudando de linha na minha agulha. O bordado rende muito mais. Ok? Concluindo aqui o trabalho de ponto aresta, nós vamos ver que o aresta tem uma versatilidade extremamente grande. Se nós olharmos aqui nessa bolsa, em algumas composições desse risco, eu sempre coloco o aresta porque ele preenche, ele dá uma riqueza no meu bordado. Nas apostilas que estão no site, todas feitas a partir de bordados realizados, vocês vão verificar que eu utilizo muito ponto aresta. Tanto para colocar em ombro, para colocar em bolso, como para preencher o espaço como um todo. Vocês vão ver que nos riscos que tem lá, eu uso muito o aresta de muitos modos e de uma riqueza muito grande de utilização. Então, aqui nós ficamos com o ponto aresta, concluindo já os pontos básicos para a gente se soltar, bordando livre e bordando extremamente criativo a partir do momento que vocês puderem variar também aquilo que de algum modo as pessoas de um modo geral já variaram com ponto aresta. Não se poupe de ousar, não se poupe de criar, não se poupe de fazer diferente. Nenhum ponto realizado, desde que não fique ponto solto, está errado. Ele pode ser, a partir daí, um efeito a ser utilizado e, consequentemente, algo a ser até multiplicado, porque o bordado livre é isso. O bordado é criar, avançar, ousar e muitas vezes até o errado se transforma num novo modo de bordar. É isso o que temos para hoje na nossa aula de ponto aresta. Obrigado e até a próxima.